Tudo bem? Professor Tony aqui, ó, no fundo do quintal aqui, gravar um videozinho aqui para vocês aqui para, né, a gente enriquecer o conhecimento nessa quarentena. Vamos falar de um ser aqui que provoca aí repulsa, medo, nojo, muita coisa em muitas pessoas, mas que é de extrema importância. A Isabelle que está me ajudando, que ela está filmando aqui, conseguem definir, adivinhar que bichinho que é esse? Que animalzinho que é esse? Olha aqui, ó. Olha aqui, olha o produto aqui, ó. Ó, olha aqui, está se escondendo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho das minhocas, pessoal, tá bom? Um animal muito assim, mas de extrema importância assim para nossa vida mesmo, tá certo? E antes de eu falar dessa importância, eu quero falar um pouquinho sobre as características dela, tá certo, pessoal? Então isso aqui é do reino animal, pessoal. Ela é um animal do corpinho totalmente cilíndrico arredondadinho, tá certo? Ela é um verme, vida livre aqui, tudo bem? Ela tem o sistema digestório dela completo, ou seja, ela tem a boquinha que abre para se alimentar, ela tem o ânus para fazer o cocôzinho dela, tudo bem? Tem até uma musiquinha da Xuxa lá que fala da minhoca e do minhoco lá, que beijou o lado errado. Beijou o lado errado por quê? Porque minhoca tem boca e tem ânus, tá certo? O sistema circulatório dela, onde corre o sangue, é bem parecido com o nosso, pessoal. Ela tem coração, tem umas que chegam até ter 13 corações para ajudar aí na circulação desse sangue dela. O sangue dela é vermelhinho igual o nosso, tá certo? Tem hemoglobina, uma substância aí que ajuda aí no transporte de oxigênio, então são curiosidades dela, tá certo? Então sistema circulatório fechado, corpinho cilíndrico, a respiração dela, ela é totalmente, como animal, é dependente de oxigênio, porém as minhocas, os habitats delas podem ser aquáticos, tu pode ter minhoca aí no fundo do mar, rios, lagos, e no nosso caso aqui, que são minhocas terrestres, pessoal, elas dependem sempre totalmente o que? De ambiente úmido, ó. Então quem já viu, quem conhece a minhoquinha aí, sabe que ela depende totalmente de umidade. Se eu colocar uma minhoquinha para viver no asfalto quente, em algum lugar, ela vai morrer. Por que essa necessidade tão grande de água, pessoal? A gente sabe que a fórmula da água é H2O, ou seja, uma moléculazinha de água ela tem 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então tem oxigênio na água, né? Tanto até que, por curiosidade, tem muito mais oxigênio aí no mar do que propriamente na atmosfera. E a respiração dela é o tipo de respiração cutânea. Cutânea, cutis, de pele. Então ela tem a capacidade de estar retirando oxigênio da umidade, tá certo? Deixa eu ver aqui, ó, tô com uma cola aqui também, que o professor não sabe tudo aqui. Então, ela é da classe dos oligoquetas, é um anelídeo. Anelídeo por quê? As que eu tenho aqui são pequenininhas, pessoal, são minhocas criadas aqui para composteiras, são mansinhas aqui, ó. Mas se vocês observarem bem, ela tem vários anéis aqui, certo? Então por isso que a gente chama de anelídeo, só fazendo cocô na minha mão aqui, essa fada aqui, ó. Então são vários anéisinhos aqui, ó. Quando ela estica eu consigo observar esses anéis. E tem outros grupos aí, pessoal, de anelídeos que possuem cerdas que é parecido com as cerdas da escova de dente mesmo, que tem cerdas bem destacadas. No caso da minhoca, ela tem pouquíssimas cerdas entre esses segmentinhos do corpo dela, entre esses anéis aqui. Então, por isso ela é classificada como oligoquetas, tá certo? Corpinho mole. Vamos ver aqui mais o que tem para falar sobre ela aqui, tá certo, pessoal? Outra curiosidade, a minhoca, ela é o quê? Deixa eu pegar uma outra vítima aqui. Vítima não, que elas vão viver todas aqui. Mas ela, como todo mundo, tem medo do que o ser humano pode fazer, tá certo? Elas são hermafroditas, pessoal. Eu vou espalhar aqui na minha mesinha aqui, ó. Então elas são seres hermafroditas. Então, para quem não sabe o que é um hermafrodita, pessoal, são animais, né? São organismos que possuem os dois sexos no mesmo corpo. Então ela tem a estrutura reprodutiva masculina e feminina no mesmo corpinho dela aqui, tá certo? Porém, ela não consegue se engravidar, ela não consegue se autofecundar sozinha, tá bom? Então, quando elas estão assim em períodos reprodutivos, já que elas já podem se reproduzir, têm idade reprodutiva, elas vão fazer o quê? Duas minhoquinhas que se encontrarem lá, elas vão trocar o espermatozoide delas, elas vão trocar a gameta masculina, ou seja, mesmo ela tendo os dois sexos, né, os dois aparelhos sexuais dentro do próprio corpo dela, se não tiver o espermatozoide de outro indivíduo, não consegue ocorrer essa cruz aqui. Tá certo? Tem uma estrutura bonitinha aqui, pessoal, ó. Quando ocorre essa fecundação, minha minhoquinha tá sujinha aqui, ó.
ela vai colocar os ovos nessa estrutura que vai soltar, isso é o clitelo que a gente fala. Ela vai colocar os ovos aqui, ela vai soltar como se fosse um anelzinho de gelatina que vai descer pelo corpo dela, coloca os ovinhos aqui, quando chega na parte lá que está já tudo, trocou os espermas certinho, ela vai depositar essa gelatinazinha na terra, no solo, e ali a gente vai ter o desenvolvimento já de novas minhoquinhas aqui, tá certo? Então é um bichinho bem interessante, a pessoa tem medo, a pessoa tem nojinho, mas olha isso aqui, pessoal, isso aqui que eu tenho aqui, isso aqui nada mais é do que resto vegetal de casa aqui. É sobra de folhas de vegetais, casca de frutas, mato aqui. E qual que é o produto final que eu tenho aqui? O melhor adubo de todos, que é o humus. O que o humus é? Nada mais é que o cocôzinho da minhoca. E é um dos adubos mais importantes para o solo. Então assim, lembrando assim, eu vou fazer esse vídeo curtinho assim para vocês entenderem até, pessoal, mas para entender sobre a importância desse animalzinho mesmo aqui, tá certo? Ó, estamos até fugindo aqui. Mas qual que é a importância? A minhoca no solo, ela faz o que? Ela precisa cavar os tuneizinhos dela, então ela consegue manter esse solo mais aerado, e ela é um animal que detritivorou. Tem gente que confunde ela com decompositor lá das cadeias alimentares. Ela é um animal detritívoro, ou seja, ela se alimenta de restos de outros seres vivos. No caso, ela se alimenta de restos de plantas, né, de partes do corpo de vegetais aí que já morreram, que está caindo, tá certo? E com isso, pessoal, ela é capaz de produzir o melhor adubo do planeta. Então, quando a gente fala do ciclo sem fim, das cadeias alimentares, que tem os produtores, consumidores e os decompositores, esses animais eles entram como produtores, como consumidores também. Só que por serem detritívoros, pessoal, eles acabam ajudando na limpeza do planeta e na ciclagem da vida. Eu poderia afirmar para vocês que se não existisse minhoca, boa parte, mas boa parte mesmo da vida também não existiria, tá certo? Então assim, eu preciso valorizar, né? Não é porque eu tenho nojinho, não é porque eu tô com, ai, tem gosminha aqui, que eu não posso dar importância. Eu tenho que saber compreender a importância de cada ser nesse planeta e o papel de cada um, né? E olha o papel que ela tem. Olha o papel dela de ajudar o solo a ficar totalmente fértil, né? Que isso vai ajudar o quê? Na manutenção das florestas naturais. Aí, por exemplo, a Amazônia é um solo muito pobre em nutrientes. O que faz a ciclagem da floresta amazônica funcionar? São os vegetais mortos, folhas mortas, frutos, cascas de árvores que caem no solo, e mais ação de fungos, né, micro-organismos aí, decompositores, e mais esses animais aqui, tá certo? Tem umas aí que chegam até vários metros aí. Essa aqui é pequenininha, tem umas que são mais bravinha, puladeira, mas todas com a mesma importância, com a mesma relevância, tá certo? Então isso aqui foi uma aula aí para a galerinha do 7º ano, agora do 3º bimestre, e eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre esses bichinhos maravilhosos, que já fugiram, se esconderam todos aqui, ó. Então aqui eu já vou soltar elas na terra aqui novamente, né? E que vocês aprendam o principal disso aqui, que é o que? Respeitar, né? Eu preciso respeitar a natureza, né? Eu dependo dela muito mais do que ela de mim. Tranquilo? Então, beijo no coração, galerinha. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até mais.